Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e na aula de hoje nós vamos aprender como trabalhar com a função C, testando mais de uma condição aqui dentro do Excel. E para testar mais de uma condição aqui na fórmula C, nós vamos utilizar a função E, que é o grande objetivo aqui dessa aula. Mas claro, antes de começar o vídeo, como eu sempre peço, por favor, deixe o seu like aqui nesse vídeo, o seu comentário, pessoal, e a sua inscrição é muito importante para o engajamento desse canal. É isso que nos motiva a continuar produzindo conteúdo de forma gratuita e postando aqui para vocês, tá? Além disso, quando você clica aí no botão like, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas, o que faz com que mais pessoas recebam esse conteúdo e sejam ajudadas assim como você está sendo agora. Então eu conto com o seu like, com a sua inscrição e com o seu comentário, tá bom? Chega de jabá, vamos direto para a aula. Pessoal, antes um aviso muito importante aqui. Nós já temos no canal uma aula muito detalhada, bem especializada sobre a função C. Eu estou deixando o link dessa aula na descrição desse vídeo e também nos cards aqui relacionados. Porque aqui a gente vai rever rapidinho, tá, como funciona a função C, mas o grande objetivo dessa aula é nós avançarmos um pouquinho mais e entender como a gente consegue testar duas ou mais condições utilizando a função E dentro da função C. Então é interessante que você já saiba como funciona essa fórmula C. Se você quiser apenas revisar, pode ficar aqui nesse vídeo que a gente vai dar uma revisada antes de entrar aí na função E, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos entender aqui a nossa planilha, o nosso requisito, o que a gente vai fazer, o que a gente vai trabalhar. Nós temos aqui basicamente uma lista de vendedores e os seus devidos faturamentos, né, aí em vendas. E aqui a quantidade em anos que esses vendedores estão com a gente. Eu vou até adicionar aqui, pessoal, faturamento 2021 para a gente saber que é o faturamento aqui durante o ano de 2021, tá? E aqui é a quantidade de anos totais aí que os vendedores trabalham com a gente, ok? E aqui nós temos um pequeno requisito, né? O que nós queremos resolver aqui com essa planilha e com a função E dentro da função C? Nós queremos escrever aqui na coluna promoção se eu vou promover esse vendedor ou se eu não vou promover esse vendedor. E essa promoção ela vai ser dada com base em dois requisitos. O vendedor precisa ter faturado acima ou igual R$120 mil, está aqui o primeiro requisito, ok? Então, igual ou acima de 120 mil. E o vendedor também tem que ter no mínimo 2 anos de empresa, ok? Então, se o vendedor tiver faturado abaixo de 120 mil, mas tiver 3 anos de empresa, ele não vai ser promovido. E se ele tiver apenas 1 ano de empresa e tiver faturado 200 mil, também não vai ser promovido. Eu preciso atender essas duas condições. E é esse problema que nós vamos resolver aqui, utilizando a função C junto com a função E, né? Nós temos aqui duas condições para testar. Antes da gente entrar aí com a mão na massa, já testando essas duas condições, vamos rapidamente relembrar aqui, pessoal, a função C, tá? Então, o que é a função C? De forma bastante resumida, é uma função lógica que ela vai retornar verdadeiro ou falso de acordo com a condição que está sendo testada. Leonardo, está muito confuso, eu não entendi. Vamos lá para a prática, pessoal. Olha só, lembrando mais uma vez, isso aqui é um resumo da função C. Se você quiser entender em detalhes mesmo, né, uma aula mais aprofundada, o link está aqui na descrição desse vídeo e nos cards relacionados. Mas vamos para um exemplo aqui para você revisar. Ó, pressione igual, estou iniciando uma função no Excel, C, e olha só a descrição que o Excel dá pra gente, ele já nos ajuda um pouco. Ó. Verifica se uma condição foi satisfeita e retorna o valor se for verdadeiro ou um outro valor se for falso, ok? Vamos lá para a prática. Coloquei aqui a função C, abro o meu parênteses, né? E aqui, como o primeiro argumento dessa função, eu passo qual é o teste que eu quero fazer. Vamos fazer um teste simples aqui, ó. Perguntar para o Excel o seguinte: Excel, 1 é maior do que 1? Não é, né, pessoal? 1 é igual a 1. Logo, isso aqui tem que retornar falso, né? Mas vamos prosseguir. Ponto e vírgula, eu consigo informar para o Excel o que eu quero que ele exiba na célula caso o teste seja verdadeiro. Observa aqui, ó, valor se verdadeiro. Então eu vou informar entre aspas. Leonardo, por que entre aspas? Porque isso aqui é um texto, pessoal. Eu quero que o Excel escreva um texto na célula. Então eu preciso passar entre aspas, tá bom? Eu não quero que o Excel interprete isso aqui. Simplesmente escreva na célula o texto que eu passar. Opa, deixa eu voltar, sair sem querer aqui da fórmula. Ó, dentro aqui das aspas, eu vou escrever verdadeiro, ok? Saio aqui das aspas,
ponto e vírgula para eu ir para o próximo argumento da função, e aqui o Excel já me diz, ó, me informa então o que eu devo escrever na célula se o valor for falso, né? Novamente, a gente abre aqui aspas e nós vamos, ó, escrever falso. Ou seja, aqui eu tenho a minha condição, ok, pessoal? Aqui no primeiro parâmetro aqui da minha função, ok? Ponto e vírgula, eu tenho o que o Excel vai fazer caso essa condição seja verdadeira, ok? Ponto e vírgula novamente, eu passo o que o Excel vai fazer caso essa condição seja falsa. Bom, se você entendeu bem, você já sabe que essa condição aqui é falsa, né? Porque 1 não é maior do que 1. 1 é igual a 1. Então, quando eu pressionar Enter, ó, o Excel já vai retornar o falso para mim. Pessoal, nós temos então diversos operadores lógicos que a gente pode utilizar para fazer essas condições aqui dentro do Excel. Eu vou escrever rapidamente algum deles para vocês. Ó, nós temos aqui o maior que, tá? Esse é o sinal de maior. Nós temos aqui o menor que. Nós temos aqui, ó, o diferente de. Nós temos aqui o maior ou igual. Então, ó, maior ou igual. Nós temos o menor, menor ou igual. Existem outros operadores, pessoal, que eu não vou detalhar aqui nessa aula. Novamente, eles são detalhados lá na aula que eu deixei na descrição do vídeo para você. Assista lá se você não conhece, tá? Então, com base nesses operadores, a gente pode brincar aqui com a nossa fórmula se. Olha só, 1 é maior do que 1? É falso. 1 é menor, olha o sinalzinho de menor, do que 1? Também é falso, né, pessoal? Ó, pressionei Enter, falso. Vamos fazer agora isso aqui retornar verdadeiro? Pensa um pouquinho, como que a gente pode fazer isso aqui retornar verdadeiro? Simples, né? Só a gente testar se 1 é igual a 1. 1, obviamente, é igual a 1, portanto, quando eu pressiono Enter, verdadeiro. Ok, pessoal? Então, revisado aí a função C, novamente, assiste lá a aula que está na descrição do vídeo, caso você queira aprender mais. Vamos entender agora como a gente consegue resolver esse problema, ok? Testando duas ou mais condições. Lembrando, nós estamos testando apenas uma condição aqui, pessoal. Nós estamos testando apenas se 1 é igual a 1, certo? Mas, para resolver esse cenário que nós temos aqui, né, que foi desenhado aqui para vocês, nós precisamos testar duas condições. Eu preciso testar, por exemplo, se o Marcelo, que está aqui na linha 13, ele vendeu mais do que 120 mil reais e, observa a palavrinha, e se o Marcelo tem mais de 2 anos de empresa, né? Nesse caso aqui, ó, batendo o olho, a gente já sabe que o Marcelo não atendeu nenhuma das duas condições, mas nós precisamos automatizar isso. Então vamos lá, vamos escrever a nossa fórmula e agora nós vamos utilizar a função e para cumprir o nosso objetivo. Pressiono igual aqui no meu teclado, chamo a função C, abro aqui o meu parênteses e aqui, pessoal, eu passaria aí o meu teste caso eu fosse validar apenas uma condição, né? Mas como nós vamos validar duas condições, eu vou passar aqui a função e. Então eu passei a função e dentro da função C. Abro novamente o parênteses da função e aqui eu consigo agora passar quantas condições eu desejar. Vamos lá então, pessoal. Qual é a nossa primeira condição? Nós queremos que, falando aqui da linha 13 do Marcelo, que a célula C13, que possui o valor que foi faturado pelo Marcelo, seja maior ou igual, olha o operador aqui, maior ou igual, ao que está aqui na minha tabelinha de requisitos, ou seja, o conteúdo aqui, ó, da célula C7, que é 120 mil reais, ok? Ponto e vírgula, e passo agora, pessoal, a minha segunda condição. Qual é a minha segunda condição? Se o conteúdo aqui da célula D13, que é justamente aqui quantos anos o Marcelo está aí na nossa empresa, é maior ou igual, observa, maior ou igual, a quantidade, né, a célula que armazena a quantidade de anos aqui da minha tabelinha requisitos, que no caso aqui é a C6. Então, eu coloquei aqui as minhas duas condições, eu fecho o meu parênteses, pessoal, fechando aqui então a minha função e, tá? E observa aqui essa descrição que o Excel traz para a gente. Nós voltamos para a função C, ele deixa em negrito aqui o teste lógico, porque a gente ainda está na parte de teste lógico, né? Então, a função e os seus argumentos faz parte do teste que nós estamos fazendo dentro da função C, ok? Então, ponto e vírgula, caso essas duas condições retornem verdadeiro,
ok? Ou seja, mais uma vez, faturamento acima ou igual a 120 mil e anos acima ou igual a 2, eu vou escrever então, ó, passo aqui as minhas aspas e vou escrever, opa, vamos lá, aqui ó, corrigindo pessoal, então ó, aspas, vou escrever promovido, certo? Saio aqui das minhas aspas, ponto e vírgula, e o que eu quero escrever caso essas condições não sejam atendidas. E lembrando, pessoal, uma regrinha muito importante aqui. A fórmula E, a função E, ela obriga que as duas condições sejam atendidas, tá? Se apenas uma for atendida, o resultado é falso, ok? Mais uma vez, se apenas uma das condições for atendidas, ou seja, se o Marcelo faturou 120 mil, ele atendeu a primeira condição, mas ele só tem 1 ano de empresa, logo ele não atendeu a segunda condição. Então, o resultado é falso e ele não vai ser promovido. Eu escrevo aqui, ó, não promovido, ok? Fecho aqui minhas aspas, fecho agora o parênteses da função C, pressiono o Enter no meu teclado e o Excel já vai trazer aí automaticamente para a gente o resultado. Antes de nós arrastarmos essas fórmulas aqui para baixo, pessoal, vamos apenas fixar as referências necessárias para que a gente não tenha erro aqui. Então, ó, eu preciso fixar a minha célula C7, selecionei aqui C7, pressiono F4 no meu teclado, ó, ele já fixou para mim. Isso aqui é referência absoluta e relativa, tá, pessoal? Nós temos uma aula no canal também, se você não conhece isso aqui, tá? E aqui também a célula C6, eu também preciso fixar. Leonardo, por que você está fixando essas duas células? Porque, pessoal, essas células referem aos requisitos. Logo, quando eu arrastar aqui a minha fórmula para baixo, eu não quero que o Excel arraste para baixo também a referência que eu tenho dos requisitos. Os requisitos sempre vão estar aqui, ok? Então, ó, arrastei aqui a minha fórmula e vamos observar o resultado, pessoal. Nós temos aí, então, 2 vendedores promovidos e 8 vendedores não promovidos. Vamos auditar isso aqui para a gente observar se isso realmente está correto? Vamos lá. Por que a Letícia aqui da linha 19 foi promovida? Pessoal, ó, a Letícia faturou 133 mil reais, então ela atendeu a primeira condição. Qual é a primeira condição? Tem que faturar igual ou maior do que 120 mil. Observa aqui a nossa função, né? E a Letícia também tem 3 anos de empresa. Logo, ela atendeu as duas condições e por isso ela foi promovida. O mesmo aconteceu aqui na linha 20 com o Jean. O Jean faturou 121 mil reais e tem 2 anos de empresa. Logo, ele atendeu também as duas condições. Já os demais, pessoal, se a gente pegar aqui na linha 17 a Rafaela, ela até tem 3 anos de empresa. Ela atendeu a primeira condição, mas ela não atendeu a segunda condição. Ela faturou apenas 103 mil reais e por isso ela não foi promovida. Leonardo, e se eu quisesse que apenas uma dessas condições fossem atendidas para que o vendedor fosse promovido? Muito legal, pessoal. Aí nós vamos utilizar, ao invés da função E, a função OU dentro da fórmula C. Mas isso vai ficar para a próxima aula. Aqui eu quis passar para vocês como trabalhar com a função C quando as duas condições têm que ser atendidas. E muito em breve, provavelmente já na próxima aula, eu vou postar esse mesmo problema, porém utilizando a função OU para que apenas uma das condições sejam atendidas. Então não deixa de se inscrever no canal para você receber essas nossas aulas. Eu espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo te ajude e muito importante, se você quer aprender Excel de verdade, do nível básico, ali do absoluto zero até o nível mais avançado, não deixa de consultar aí, de visitar o nosso site www.aprendexcelonline.com. Vai ser um prazer enorme te ensinar Excel. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do curso, tá bom? É um curso muito completo, preparado com muito carinho para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.